Vamos lá então, pessoal, bloco 7º, oração e devoção cristã, encontro 5, a devoção dos santos, ou devoção aos santos, tá bom? Então, o texto para você dar uma refletida é o capítulo 5 de Mateus, versículo 48, tá legal? A devoção aos santos, a Constituição Apostólica Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no número 40, diz o seguinte, abre aspas, todos os fiéis cristãos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Fecha aspas. Assim, todos os cristãos batizados e crentes na pessoa de Jesus é chamado a ser santo. Deus coopera para que alcancemos esse objetivo de santidade vivendo uma vida santa. Inspirou homens e mulheres na história humana para relatar a sua relação de amor com a humanidade em forma oral, escrita e em ações. A sua palavra é um guia de espiritualidade e santidade. A palavra de Deus, então, é a sua voz que continua ressoando sobre a terra, atravessando o tempo e a história. A sua palavra foi e continua sendo vivida por muitos milhares de homens e mulheres no mundo todo. Com certeza, você é um desses milhares de milhões. E desses milhares, a igreja também evocada como santa, devido ao testemunho de Cristo, elege alguns homens e mulheres para serem exemplos aos outros de que é possível conseguir viver a palavra de Deus e assim obter a santidade. Muitos consideram viver a palavra de Deus uma tarefa impossível. Nossa, é muito difícil viver a palavra de Deus. Mas, se assim fosse, Deus não pediria isso para nós não, viu gente? Então não é difícil, não é impossível viver a palavra de Deus, tá bom? E para salientar que é possível, a igreja considera algumas pessoas como exemplo devido às suas virtudes e atitudes que ajudaram a mudar a realidade à sua volta pela sua fé. E essa atitude da igreja em exaltar alguns de seus membros não é para a idolatria e nem retirar Deus do seu lugar em nosso coração. É simplesmente pelo fato de mostrar ao homem que é possível viver a palavra de Deus e ser exemplo para outros a viverem. As primeiras pessoas consideradas que merecem então destaque, é João Batista e Maria, a mãe de Jesus. A vida deles é um testemunho de fé e cumprimento da palavra de Deus. João, no deserto, anuncia sem receio o tempo da novidade que converge em Jesus. Maria é aquela que se coloca também ao serviço de Deus ao aceitar gerar Jesus e o educar para o cumprimento da sua missão como Salvador. No entanto, nenhum deles é maior que Deus Pai, que Jesus e o próprio Espírito Santo. A nossa devoção aos santos fica mais forte no início do cristianismo, quando esses devido às perseguições do Império Romano, iniciados ali nos anos 50, matavam os cristãos, obrigados a celebrar a Eucaristia às escondidas nas catacumbas, um local então no subsolo de Roma, onde se sepultavam os mortos. Era um local sagrado e por isso eles poderiam estar ali celebrando a missa, pois sabiam que os soldados romanos não iriam entrar ali para profanar aquele lugar, para matá-los. E relembram os seus mártires nessas catacumbas. Os mártires são as pessoas que eram mortas por serem cristãs e por terem sido chamados, e eram chamados de santos porque viveram bem a sua fidelidade a Deus, como Jesus, testemunharam o Cristo Jesus até derramar o seu próprio sangue, como Jesus fez, derramou seu sangue por cada um de nós. Assim, foi crescendo a devoção aos santos, fazendo memória dos que morriam no exercício da fé, no cumprimento da palavra e ensinamentos de Jesus contra o regime idolátrico e explorador do imperador de Roma. Hoje, então, em algum momento da história da igreja, a devoção aos santos foi questionada e precisou ser revista e conter os exageros. Hoje a igreja mantém a devoção aos santos, porém pede o equilíbrio dos batizados para que não ceda à idolatria. A idolatria é o fato de você trocar Deus pelos santos, achar que os santos, alguém, alguma coisa, são mais importantes do que Deus.
como um viciado em álcool ou drogas ilícitas, que troca o verdadeiro sentido da vida pelo seu vício. Dessa forma, a bebida e as drogas são mais importantes que a própria vida da pessoa e a sua família. Então, a igreja, né, pede essa equidade, né, essa coerência na devoção aos santos, para que não caia, não haja uma idolatria. Tira ali, né, viva o supérfluo e coloca o supérfluo como essencial, tá bom? Em tudo na igreja precisa ser equilibrado para que as atitudes sejam medidas e não, para que as atitudes não sejam então desmedidas e nem caiam-se no fundamentalismo ou no fanatismo religioso. Isso então gera a idolatria e as divisões dentro da igreja, tá bom? Então, seja equilibrado na sua devoção aos santos e, né, mantenha-se aí fiel à palavra de Deus, aquilo então que a igreja então ensina aí no seu magistério, na sua tradição, e a partir da palavra, tá legal? Então, vamos, né, encerrando. Acabou, né, o nosso bloco, então, o bloco 7 é o último bloco da nossa catequese com adultos, e esse encontro 5, Devoção aos Santos, foi o último encontro, tá bom? Um abraço, até a próxima vez que a gente se vê aí, para podermos então combinarmos o recebimento dos seus sacramentos, tá bom? Um abraço e até mais.